Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Chamado de Levi, e tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Refeição com os pecadores. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: Que? Ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Depois de ensinar em Cafarnaum, o Senhor saiu para o mar, para não instruir apenas a vida civil dos homens, mas também pregar o Evangelho do Reino aos habitantes do mar e ensiná-los a desprezar os movimentos agitados das coisas que passam e a vencê-los com a firmeza da fé. Por isso se diz: E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Teofilacto Diócrida. Ou, depois do milagre, o Senhor sai para o mar, como que querendo estar sozinho, mas a turba novamente corre em massa em sua direção, para que aprendas que o quanto fugires da glória, tanto ela te perseguirá, e se tu a perseguires, ela fugirá de ti. Passando por ali, o Senhor chamou Mateus, por isso se segue. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. São João Crisóstomo. É o mesmo publicano nomeado pelos 3 evangelistas. Mateus, pelo próprio Mateus. Simplesmente Levi, por Lucas. Levi de Alfeu, por Marcos, pois era filho de Alfeu. Também se vêem outros com 2 nomes na Escritura, como o sogro de Moisés, que por vezes é chamado Jetro, por vezes Raguel. São Beda. Assim, Levi e Mateus são o mesmo, mas Lucas e Marcos, por discrição e pela honra do evangelista, não quiseram pôr-lhe o nome comum. Mas o próprio Mateus, de acordo com o que foi escrito, o justo é seu próprio acusador, chama a si mesmo tanto Mateus quanto publicano, para mostrar aos leitores que nenhum convertido deve desesperar da salvação, uma vez que ele próprio repentinamente foi mudado de publicano em apóstolo. Diz que estava sentado na coletoria, também chamada de telônio, isto é, no encargo e na administração dos impostos, pois telos em grego se diz imposto e vectigal em latim. Teofilacto Diócrida. Estava, pois, sentado na coletoria, como era de costume, ou atacando alguns, ou vendendo palavras, ou fazendo algo do tipo, coisas que costumam fazer os cobradores de impostos em suas residências. Ele, que desta condição foi de tal modo erguido que, abandonando tudo, seguiu a Cristo. Por isso se segue, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. São Beda. Mas seguir é imitar, e por isso, para que pudesse imitar o pobre Cristo, não somente no andar,
mas sobretudo em espírito, abandona o que lhe era próprio aquele que costumava roubar o alheio. De outra parte, não apenas abandonou os lucros dos impostos, mas também desprezou o perigo que poderia provir dos príncipes deste mundo, pois abandonou os cálculos dos impostos incompletos e em desordem. Com efeito, o próprio Senhor, que exteriormente os chamou com fala humana para que o seguisse, inflamou-o interiormente com a inspiração divina para que logo seguisse aquele que chamava. Pseudo-Jerônimo. Assim, pois, Levi, que se traduz como designado, saindo do telônio dos negócios deste mundo, segue a única palavra que diz: quem não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Teofilacto Diócrida. E quem antes se lançava sobre os outros, fez-se agora de tal modo benévolo a ponto de chamar muitos para um banquete. Por isso se segue. Aconteceu que, estando à mesa, em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos. São Beda. São chamados de publicanos os que cobram impostos públicos ou os que são empreiteiros dos impostos do fisco, ou das coisas públicas, e são chamados ainda pelo mesmo nome os que perseguem, pelos negócios, os lucros deste mundo. Tinham visto, pois, que um publicano, afastado dos pecados e convertido a uma vida melhor, encontrara lugar para a penitência, e, por isso, também não desesperaram da salvação. E os publicanos não vieram até Jesus permanecendo nos vícios antigos, como os fariseus e os escribas, mas fazendo penitência, como aponta a sequência da narração do evangelista, que diz porque havia muitos deles que também o seguiam. Ia, pois, o Senhor às refeições dos pecadores, para ter ocasião de ensinar e para oferecer alimentos espirituais aos que o convidavam, coisa que está de acordo com as figuras do mistério, pois quem recebe Cristo em sua morada interna alimenta-se com os maiores deleites dos inesgotáveis contentamentos. Assim, o Senhor entra de boa vontade e reclina-se no afeto daquele que tiver crido. E este é o banquete espiritual das boas obras, do qual o povo rico está privado e o pobre se banqueteia. Teofilacto Diócrida. Já os fariseus o repreendem por isto, como que fazendo-se de puros. Por isso se segue. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos deles: que ele come com os publicanos e pecadores? São Beda. Se pela eleição de Mateus e pela vocação dos publicanos se exprime a fé dos gentios, que eram antes inibidos pelos lucros deste mundo, certamente a cara carrancuda dos escribas e fariseus insinua a inveja dos judeus, que são atormentados pela salvação dos gentios. Segue-se. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ele zomba dos escribas e dos fariseus que, julgando-se justos, desviavam-se da participação no pecado. Ele próprio se chama de médico aquele que, com um admirável gênero de tratamento, foi ferido por causa das nossas iniquidades, sendo que, por suas feridas, fomos curados. Chama, de outra parte, de sãos e justos aqueles que, querendo estabelecer sua própria justiça, ficam sujeitos à justiça de Deus. Além disso, chama de doentes e pecadores aqueles que, vencidos pela consciência de sua fragilidade e vendo que não poderiam ser justificados pela lei, submetem, fazendo penitência, seus pescoços à graça de Cristo. Por isso se acrescenta: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Certamente não para que permaneçam pecadores, mas para que se voltem à penitência. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,